Tá bom. Beleza. Derivada da função inversa. A gente estava vendo a matéria de derivada implícita. Agora a gente vai ver a derivada da função inversa. Logo a gente termina esse capítulo de derivada e vamos para aplicações de derivada. A ideia da derivada da função inversa é o seguinte: como a gente sabe, dá para inverter função. O que é inverter? Basicamente isolar a outra letra, né? Apesar de que às vezes não é possível isolar outra letra. Mas a gente pode encontrar a derivada da função inversa, mesmo assim. Que nem lá na implícita, né? Às vezes não dava para isolar a letra e a gente conseguia encontrar a derivada de toda forma. Né? Então, se a gente conseguir isolar a outra letra, maravilha. Nessa aqui, que é uma equaçãozinha um tanto simples, é possível. Uma vez que você está com a outra letra isolada, é só derivar na outra letra. Né? Aqui a gente derivou em x a função para a derivada dy dx ser essa. Aqui a gente teria que derivar em y. Ficaria bem semelhante, né? E é isso aí. Não tem nada demais. Daí vem o grande ponto aqui. Se você reparar bem, a derivada da função inversa, ela é sempre 1 sobre a derivada da função normal. Isso aqui é bem interessante. Né? Perceba que existe uma relação bem clara aqui. Né? Olha só, dy dx. A gente achou dx e dy dessa forma. E depois nota que dx dy, após uma breve substituição, fica desse jeito. Então, sim, existe uma relação. E claro, tem todo um argumento por meio de função composta aqui, que derivada da regra da cadeia, etc., que promove isso, tá? Claro, a gente não precisa ficar vendo esses detalhes. O importante é tu decorar isso aqui, tá bom? Que se tu quer a derivada inversa, se tu já tem a derivada, é só escrever ao contrário. Muito bem. Tem os teoreminha aqui. Bem, o teorema é esse, né? Então saiba que existe isso. Agora, mais umas funções. Só um segundo, estão ligando aqui. Escutou o telefone? Tá morrendo meu telefone. Mas já volto. Tá bom. Maria, chegou uma encomenda aqui, eu vou pegar, vai demorar uns 3 minutinhos, tá? Tá Qualquer tranquilo. coisa dá uma olhadinha lá na apostila, página 133, já volto.
Voltei, Maria, me desculpa, tá? É que é incrível. Toda vez que chega a encomenda, minha namorada não tá em casa para receber. E é sempre coisa dela. É uma desgraça. Tá bom. Certo, então vamos lá. Então existem uma série de funções especiais, tipo a função arcosseno, né? Você sabe o que é um arcosseno? Hum, já ouvi falar, não lembro. O arcosseno é a função inversa do seno. Então, suponha que você sabe, né, que o seno de 30 graus, por exemplo, é 1/2, beleza. Então, se você fizer o arcosseno de 1/2, a resposta é 30 graus. É o contrário, sacou? É que nem quando a gente faz x² e raiz de x. Quando a gente faz logaritmo exponencial, é uma função inversa da outra. E claro, ela vai ter uma derivada também, e a derivada ela é bem bonitinha até, fica desse jeito. Tipo uma função supostamente trigonométrica vira uma coisa algébrica como essa, é bem interessante. Claro, tem todo um argumento para isso, mas não dá para a gente ficar falando, é só saber que existe. Vai ter a do cosseno, que também é parecida, a tangente, etc. Muito bem. Derivada de uma função na forma paramétrica. Eu não vi isso naquela prova que tu me mandou. E agora que a gente fez aquela prova, eu acho que fica mais interessante a gente ir focar nas coisas daquela prova, entendeu? Então, eu vou passar bem rapidamente aqui a ideia de função paramétrica, já que não caiu lá. Né? A ideia da função paramétrica é que você às vezes vai ter situações como essa. Novamente, não é uma função, é uma curva, né? A circunferência ela não é uma função porque ela não passa no teste da reta vertical, como já conversamos algumas vezes. E o que acontece? É interessante você descrever essas situações por meio de um parâmetro. A matemática nos permite descrever os comportamentos de x e y por meio de uma variável só. Se a gente escolher as funções certas para descrever o x e o y. No caso de uma circunferência fica fácil, porque como a gente conhece, né, que o círculo tem a ver com o seno e com o cosseno, a parametrização é simplesmente isso aqui, ó. X pode ser dado como A, que seria o raio da circunferência, cosseno de t, e o y, A, seno de t. A gente já viu bastante isso na escola, né? Agora, então eu consigo descrever as duas para um parâmetro só e posso fazer a derivada da minha circunferência por meio disso. Então eu uso sempre a regra da cadeia para me ajudar. E pronto, né? Então eu faço um dy dt, dt dx e encontro a derivada. Uma vez que eu posso derivar o dy aqui, e, né, derivo o y aqui em t e derivo o x aqui em t também. Pronto. Então é um negócio assim bem tranquilo. Beleza. Bem, aqui ele vai falar um monte de situações que dá para fazer isso. Por exemplo, aqui, o que ele está pedindo? Termine as equações das retas tangente normal ao gráfico da função. Beleza, então isso aqui vai ter um gráfico. Eu não sei que gráfico é esse porque tem um ao cubo aqui, bem esquisito. Mas não tem problema. Se ele está me pedindo a reta tangente, eu só preciso saber o ponto que eu quero. E aqui ele deu ponto em termos de P, né? De T, pi quartos. Então tu só joga aqui para encontrar qual que é o x0 e y0. Mesma coisa. Joga o valor de T que ele deu aqui para encontrar quais são os valores do ponto onde a gente vai ter a reta tangente. E daí, para encontrar qual que é a resto da reta, tem que lembrar que reta é, né, tem toda aquela ioiô michoxô e tem o m lá que é a derivada, né? Que é o dy dx. E para encontrar o dy dx, tu pode simplesmente fazer o y' pelo x'. Né? É como se fosse o y' dividido pelo dt dx, pela regra da cadeia, né? Exatamente isso aqui, olha só. Que com um pouco de matemática básica vai ficar desse jeito. Então, se aparecer uma paramétrica para ti, você já sabe. Deriva em cima e embaixo, divide, você tem o coeficiente angular. Depois de fazer a equação da reta, você já está careca de saber. Já fez várias. Beleza. Derivadas de ordem superior. Já te expliquei também, é só ir derivando. Por exemplo, essa aqui.
Repare que se você for derivando, na sexta derivada já zerou, né? Então, esse é um poder que as derivadas têm, elas diminuem a ordem daquilo que tu está trabalhando. Bem, repare que às vezes, né, não diminui a ordem, tipo nesse caso. Na verdade, está aumentando algumas coisas aqui. E você pode fazer uma coisa que é bem interessante, que é escrever, vamos dizer assim, uma forma geral da derivada. Né? A enésima derivada vai ser 2ln(a) elevado a n a 2x. Então isso acontece com bastante frequência. Para o seno também, tu vai ter um comportamento bem interessante aí. Pode dizer que a derivada enésima do seno é isso. Bem, é uma coisinha boba aí, mas é bem interessante e criativa de fazer. Olha só, essa função bobinha. Quando tu vai derivando, tu repara um padrão. Ó. E o padrão é esse aqui. Menos 1 na n fatorial, x mais a, n mais 1. Tipo, isso não é difícil, sabe? É só tu fazer comparação, assim, do termo com o termo anterior. Tá bom. Eu quero que a gente faça uma dessa só, tá? Acho que é bom para desenvolver a criatividade de resolver conta. Deixa eu pensar uma bonitinha. Uma facinha e bonitinha. Beleza, pensei. Ó, qual que vai ser a ideia do exercício que eu vou te propor? Bem, vamos ver se tem algum na lista, né? Para eu só copiar. Mas a ideia vai ser tu escrever uma lei de formação da equação, tá? Aqui, essa aqui é a 25, é bem fácil. Tu vai derivando, deriva, sei lá, 3, 4 vezes para reparar como é que fica as derivadas, como é que elas vão mudando de uma para outra, entendeu, Maria? E daí tu vai tentar criar uma regra. Tá. Beleza. Deixa eu pôr ela aqui. E tu pode começar fazendo até a quarta derivada, por exemplo. Daí se tu não conseguir verificar o padrão, eu te ajudo. Eu tenho que derivar f de x igual a 1 sobre x? Tu tem que derivar 1 sobre x, exatamente. Isso aí tu pode fazer pela regra do quociente ou jogar esse x para cima e fazer pela regra da potência mesmo. É porque eu fiz pelo quociente, deu zero em cima. Não, 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 não. Não vai dar zero. Tu esqueceu que no quociente tem a derivada do de cima vezes o de baixo normal, menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal. Então não vai dar zero. O jeito melhor de fazer isso aqui, ó, não é a regra do quociente. Apesar de que não daria zero, tá? É assim, dizer que a tua f de x, na verdade, é x elevado a menos 1, tá?
Se bem que se tu fizer isso... é. Putz. Isso que dá não comer. Tô sem comer. A derivada de 1 sobre x... Não, cara, a derivada de 1 sobre x é isso mesmo. Ó. Se a gente deriva, tô viajando, eu tô muito viajado. Menos 1, x na menos 1, menos 1. Então vai ficar menos x na menos 2. Certo? Agora pode tentar obter mais umas 2 ou 3 aí para ver qual é o padrão de modificação para a enésima derivada. Por que pela regra do quociente não tá dando certo pra mim? Porque você está fazendo errado. Ó, a tua função 1 sobre x. A gente sabe que essa aqui pode ser a g. Essa aqui é a g. Essa aqui é a h. Então a derivada vai ser derivada do de cima vezes o de baixo normal, menos derivada de baixo, de cima normal, sobre baixo quadrado. Qual que é a derivada do de cima? Zero, isso é verdade. Vezes x vai ficar zero. Só que a derivada do de baixo não é zero. A derivada de baixo é 1. Vezes 1. Vezes o de baixo ao quadrado, né? X ao quadrado. Então, vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado. Certo? Reparou o teu erro? Esqueceu dessa parte aqui, ó. Eu fiz 4 vezes e deu 24, x elevado a menos 5. Tá, a questão não é, tipo, ver qual é a quarta. É ver o padrão que ocorre, né? Então vai me dizendo aí quais que foram as tuas derivadas. Bem, a primeira, quando não tem derivada ainda, né? É x na menos 1. Assim, cara, como eu odeio escrever com a tela grande assim. Tem que fazer assim. A letra já é horrível. Vamos lá. Primeira é x na menos 1. A segunda, menos x na menos 2. Qual que foi a segunda, qual que foi a segunda derivada? 2x a menos 3. O sinal é positivo? Uhum. E a quarta? Menos 6x a menos 4. Isso, a terceira, na verdade. X a menos 4. E daí vai cair de novo o coisa ali, vai ficar menos 24, né? X a menos 5. Não fica 24? Oi? Não fica 24? 6 vezes 4, 24, né? Ah, mais 24. Bem, então a gente repara algumas coisas aqui. A gente está interessado na enésima derivada. Então, a gente repara que o número da derivada está associado com algumas coisas aqui. Por exemplo, está associado com quem está aqui na parte de cima da derivada, certo? É esse Uhum. tipo de coisa que tu tem que reparar. Né? Perceba. Aqui é 4, está o 5. Aqui é 3, está o 4. Né? E os números da frente também tem a ver. Então, dá uma pensadinha aí, tenta chegar numa lei. Tenta ver o padrão aqui.
Alguma ideia? Tô pensando. Certo. Bem, a parte fácil vai ser a parte do x, né? Opa, porque a gente sabe que vai ser tipo x menos n menos 1. Que o número que aparece em cima é sempre, né, em módulo maior do que está aqui, né? Se aqui é 4, aqui é 5. Então, se aqui é n, vai ser n menos 1. Né? Menos n menos 1. Agora, qual é o número que está na frente, né? Essa é a grande pergunta. Outra coisa também que está bem interessante, que é tipo, quando a derivada é ímpar, sinal negativo. Quando a derivada é par, sinal positivo. Tá reparando ali? Ó? Ímpar negativo. Par positivo. Sendo assim, você pode colocar, por exemplo, um menos 1 elevado a n. Porque se o n for ímpar, fica menos 1. Se o n for par, fica mais 1. Claro, tudo isso multiplicando, né? Agora tu tem que descobrir qual é o padrão que tem nesses números que ficam aparecendo aqui na frente, né? Em relação com a derivada. Deve ter alguma coisa a ver com o n anterior, algo assim, tá bom? Não tô conseguindo achar nada. Bem, vamos ver o que está acontecendo. Aqui tem o menos 1, que era o cara que estava antes. Aqui tem o 2, que é o que estava antes com o que estava antes. Aqui tem o 6, que é o que estava. Bem, que é o n que está aqui, multiplicado com quem estava antes. Aqui está o 24, que é o cara que está aqui, multiplicado com quem estava antes. Certo? Uhum. Então, sempre tem a ver com o cara que estava antes. Todas essas multiplicações estão se acumulando, né? O próximo termo aqui já vai passar de 100. Então, tu tens uma coisa acontecendo, uma coisa bem interessante acontecendo. Vamos pensar o seguinte. Se aqui tu vai ter a enésima derivada, tu vai ter n menos 1 em cima, tu vai ter o n menos 1, perceba. No caso, n menos... Tu vai ter, na verdade, o n, né? Porque tu sempre multiplica o anterior, né? Veja, esse 24 aqui surgiu por quê? Porque esse 4 caiu e multiplicou 6, né? Então, o 4 aqui surgiu por causa do 4 que está aqui, que é igual ao número da derivada. Tudo bem? Uhum. Depois vai ter o n. Só que quem que o 4 multiplicou? Multiplicou o 6. Que era já devido ao cara anterior. Que tem a ver com o 3, que tem a ver com o anterior. Certo? Então, tu vai ter uma multiplicação recursiva aqui. Porque tu tá sempre pegando os caras anteriores, certo? Faz sentido? Uhum. Portanto, como é que a gente escreve coisas recursivas na matemática? Pega o anterior e pega o número e multiplica pelo anterior, multiplica pelo anterior, multiplica pelo anterior. Tu conhece isso, tenho certeza. Só que Fatorial. tem uma coisa na matemática, qual que é? Fatorial, uma. E isso, fatorial, portanto que aqui é n fatorial. Na frente fica o n fatorial. Então, fatorial costuma aparecer bastante nessas coisinhas assim, tá bom?
Uhum. Beleza. Tá. Ah, eu quero uma outra coisa. Deixa eu... Quero que tu faça sozinha sem minha ajuda dessa vez. Essa aqui é bonitinha. Essa aqui é bem facinha e bonitinha. Quero que você encontre a lei da enésima derivada deste carinha aqui. Como é que é a regra quando tem duas letras em cima? Bem, uma dessas letras é constante, né? Então é como se Uhum. fosse um número. O A é como se fosse um 3, um 7. Só tem que lembrar que a derivada de E na U é U' vezes E na U, né? E lembrar que esse A é um número, então trabalhe com isso.
Você pode escrever para mim a regra que eu tenho que usar, por favor? Tu não tá com a tabela aí? Então, eu tô procurando a tabela, só que eu não achei. Hum, na tabela é a regra 5, né? Quem que é U? U é AX. Quem que é derivado de AX? É A. Então vai ficar A e elevado a AX, a primeira derivada. Quando eu tenho três coisas multiplicando, como é que eu faço a regra do produto? Tu não vai ter três coisas multiplicando. O A é uma constante. Ele é um número. Uhum. É como se fosse um número 2. Tu não faz regra do produto com constante, certo? Certo, mas aí vira o quê? Uma constante? Qual que é a derivada de 2e na x? Ou melhor, 2e na 2x. Qual que é a derivada disso? Dane-se o 2. Tu vai derivar só o e na 2x. Vai ficar 2 vezes o 2 e na 2x. Pronto. Tu deriva só esse cara. Derivada de constante. Derivada com uma constante multiplicando a função, não importa. Certo? Então, eu tenho A vezes E elevado a X vezes A. Isso. Aí como é que eu continuo isso? Entendeu? O A é uma constante.
Se fosse um 2, tu não tava com esse problema. Coloca no lugar do A aqui o número 2 para tu ver como tu vai conseguir fazer sem esse problema que tu tá tendo aqui. Tu tá tendo um problema, uma confusão, porque é uma letrinha, mas se fosse um número, tu não ia ter essa confusão. Então Troca só isso vai aqui pelo. acrescentando A? Exato. Tu vai acabar acrescentando As. Uhum. Isso aí. O padrão tá aí. Tá, ainda. Acho que vai ser n vezes A vezes E elevado a x. Não, não é N vezes A, não. Porque A vezes A não é 2A. A vezes A é A ao quadrado. Ah, tá. Beleza. Pera. Então o N vai ficar no expoente, certo? Sim, sim. Isso. Mas é isso aí, pegou a ideia. Vamos fazer o seguinte, então. Chega disso. Eventualmente a gente pode treinar isso um pouco mais. Vamos ver um pouquinho da matéria. Uma parte bem interessante, eu acho bem prática. Que é esse esquema de. Aqui, olha só. Não, não é aqui ainda. Derivadas e aproximação linear local. A gente usa isso aí o tempo todo para resolver probleminhas envolvendo cálculo. É encontrar o valor de uma função perto de um valor conhecido dessa função. Por exemplo, eu não sei qual é a raiz quadrada de 65. Não tenho ideia. Mas eu sei qual é a raiz quadrada de 64, certo? Que é. Quanto é? É 8. Né? É 8. Então, essa é a ideia. Fazer uma aproximação quando você conhece uma resposta próxima. Beleza. E a aproximação ela vai ter um grau de precisão incrível. E tu vai conseguir isso por meio de derivadas. Ele dá todo o argumento aqui, né? Ele fala sobre o que é um incremento, que é aquela coisa a mais ou a menos, mediante aquilo que tu conhece. Por exemplo, eu acabei de falar 64, né? E 65. Qual que é a raiz quadrada de 65? Eu não sei, mas sei de 64. Então, o incremento na de 64 foi de uma unidade, né? Porque de 64 para 65, 1, né? Você somou 1. Então, isso é um incremento, tá? A gente vai chamar esse incremento de ΔX. Então, ΔX, nesse caso do exemplo que eu estou te falando aqui, é 1. Beleza. Ele dá toda uma explicação aqui de como chegar nessa solução. Novamente, por meio das coisas de derivada, meio que uma. Relembrar, né, o que a gente viu lá nas nossas primeiras aulas de derivada. Ele está mostrando que o incremento ele já surge lá naquela ideia, né? Incremento aqui, que seria a distância entre um ponto e um ponto genérico, e onde essa distância aqui eu tenderia a zero. Só que no caso da conta que eu estou te falando aqui, a gente não vai tender a zero, né? Vai ter um valor específico esse incremento. Muito bem. Então, vamos falar agora de diferenciais, né? A gente, quando trata de derivada, fala de ΔI, de dy dx. Daí a gente sabe que isso aqui é o símbolo da derivada. Mas como a gente já viu, né, a derivada ela surge de uma divisão, né, de ΔY e ΔX, quando esse ΔX ele tende a zero. A ideia é essa. Daí tu tá pegando ali uma diferença infinitesimal entre as distâncias de y e as distâncias de x. A gente usa toda uma teoria de limite para isso, né? Mas nem sempre
é necessário? Tipo, por exemplo, aqui a gente está tentando uma aproximação, então a gente não precisa dizer que é zero, né? A distância entre as coisas, a gente pode dar um valor específico. Por exemplo, aqui, vamos ver. Seja y igual a x quadrado, determine o incremento delta y e o diferencial dy em x igual a 3 para dx igual a delta x igual a 4 unidades. Então, parece uma coisa de louco aqui, né? Mas o que acontece? Quando a gente deriva o x ao quadrado, fica 2x. Então, esse é o tal do dy dx. Então, a gente pode até passar esse dx multiplicando para deixar desse jeito aqui. O dy pode ser escrito como 2x vezes dx. Tá bom? Passar esse dx multiplicando tem matemático que não gosta, mas funciona para resolver probleminhas. Agora, ele me pediu quando x é 3 e quando o dx é igual ao ΔX, que é 4. Então, eu vou só ficar fazendo substituições, né? Bem, tu vai ter 2 vezes 3, por isso que vai ficar 6 aqui. E ele falou que dx é igual a ΔX, eu estou agora dizendo que o dx é um tamanho real, não é um infinitesimal, né? Não é uma coisa que tende a zero. E vai ficar, então, dy igual a 24. Note que, claro, quando a gente está tratando de problemas reais, problemas de uma funçãozinha básica, assim, 24 é um tamanho muito grande para um dy, né? Mas se a gente estiver falando de uma coisa de milhões, saca? Uma função que é milhões de reais ou milhões de quilômetros, não sei. Um dy desse tamanho não é um problemão. É uma coisa até bem razoável. O computador, ele geralmente tem problema de fazer contas com zero, né? Então, dar um tamanho específico, por mais que seja pequeno, para dy e para dx é algo que é bem comum na programação. De toda forma, aqui, encontramos esse dy, então o tamanho do dy é 24. Agora, qual que é o ΔY, né? Bem, o ΔY a gente sabe que é sempre a função num ponto, mais um incremento, menos a função no ponto proposto. Então, se o nosso incremento ΔX já foi dito ser, foi qual? ΔX 4, né? Então aqui vai ficar 7, né? Porque 3 mais 4 dá 7. Menos o f de 3. Bem, daí isso aqui é básico. É só jogar na função e pronto. Então note que existe uma diferença razoavelmente grande entre o ΔY, que é uma coisa que a gente obtém desde lá do ensino médio, dessa forma, e do dy, né? Deu uma distância razoável aqui. Mas ela é razoável se a gente pensar em números pequenos. Em números grandes não seria tão razoável assim. Seria bem pequena, seria praticamente nula. Se fosse, sei lá, milhões de unidades, né? Se a nossa função trabalhasse com milhões de unidades. Então, note, é razoável fazer essas aproximações, é isso que eu estou te dizendo. Principalmente em situações específicas. Né? Então, agora a gente vai ver algumas situações específicas. Por exemplo, isso é muito comum na matemática. A gente tem uma função zona, que ela tem um comportamento bem esquisito em várias partes, mas eu não quero saber o comportamento dela em várias partes, eu quero saber o comportamento dela numa parte específica. Por exemplo, aqui, olha só. Por algum motivo eu quero saber aqui. Aqui, sei lá, justamente onde está minha reta tangente, por sinal. Então, se tu olhar bem, dar um zoom aqui, né? Dá até para aproximar de uma parábola, alguma coisa desse gênero, né? Em especial, dá até para aproximar o seguinte: a reta é bem. O comportamento de reta aqui é praticamente o comportamento da função ali. Quando tu dá o zoom, tudo é plano, se tu parar pra pensar, né? Tipo, a Terra é redonda, certo? Mas se tu olhar pro teu lado, parece que ela é plana, né? Ela é reta. E sempre é assim quando a gente aproxima muito figuras geométricas ou funções. A esfera, que é a Terra, né, é uma expressão matemática, né, uma curva, uma superfície, na verdade. Toda a superfície aproximada, toda a curva, ela dá um negócio reto, né? Então você, em outras palavras, a reta tangente que você obtém naquele ponto, o comportamento dela é muito próximo do que a função tem naquele ponto, geralmente, né?
Então, com essa ideia em mente, tá? Que uma reta pode ser a aproximação da função num ponto, do próprio comportamento da função preta ali no ponto, a gente vai dizer justamente isso, que vai dar para tu dizer que a tua função está diretamente associada à derivada. Olha só, isso é muito bonito, né? Por isso que a gente diz aproximado, né? A gente não diz igual. Mas é muito útil para aproximações. Se tu não quer a resposta exatamente exata, né? Tipo, se não tiver problema ter erro lá na terceira, quarta casa, como não teria, por exemplo, problema numa questão de dinheiro ou numa questão de, sei lá, tamanho de uma parede, tá ótimo. Então, isso a gente chama de aproximação linear. Portanto, se tu tem uma função de um x0 mais ΔX, ou seja, um valor que tu conhece, 64 que eu falei do exemplo, mais um ΔX, um incrementinho, que complicaria a resposta da tua função, como por exemplo o 1 lá que eu falei aquela hora, vai ser igual a função no ponto que tu conhece, mais a derivada da função no ponto que tu conhece, vezes o incremento. Então, em vez de tu fazer uma conta feia como essa, que, pô, né, fazer isso aqui não tem como, né? 60, raiz cúbica de 65,5. Muito complicado. Mas se tu usar essa técnica aqui da aproximação linear, que está toda baseada nessa visão aqui desse gráfico, vai sair bem legal. Veja, eu não sei qual é a raiz cúbica de 65,5, mas eu sei que a raiz cúbica de 64 é 4, né? É 4? É, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. A raiz cúbica de 64 é 4. Portanto, primeiro passo para a gente conseguir resolver essa parada aqui, fazer a derivada da nossa função. Mas não tem função, tem só um número aqui, professor, é verdade. Mas tu poderia pensar que esse número aqui dentro é um x. E daí tu vai ter a função raiz cúbica. Tudo bem até aí, Maria? Tudo bem. Então tá bom. Então a gente tem que derivar isso aqui. Isso aqui tu sabe derivar, né? Tranquilo. Derivada disso aqui é mole. Então a nossa funçãozinha vai ser o quê? Nossa funçãozinha, na verdade, é um x0 que eu conheço, é a raiz cúbica de um x0 que eu conheço, mais ΔX. Onde o x0 vai ser o 64 e o ΔX vai ser quem? 1,5, né? Isso aqui vai ser... Então, aqui ele errou, tá? Ele aqui ele não tinha que pôr esse ΔX aqui, tá bom? Isso aqui corta. Ignora isso aqui. Era só a raiz cúbica de x0. Mais a derivada da raiz cúbica de x, que é isso, no ponto x0, vezes o ΔX. Então vamos lá. De acordo com a regrinha, a raiz cúbica de 65,5, então vai ser a raiz cúbica de 64 mais a derivada em 64 vezes o incremento. Então isso aqui é muito mais fácil de resolver, né? A princípio. Bem, pelo menos é factível, né? Fazer a raiz cúbica de 65,5 é impossível. Agora, isso aqui é bem factível de fazer, porque tu vai ter números que tu conhece aqui, né? Isso aqui é 4. Aqui tu vai poder dar um jeito também, aparecer alguma coisa que tu conhece. Depois fazer uma multiplicação por 1,5, nada demais. Bem tranquilo, né? Ou, bem, pelo menos bem interessante, vamos dizer assim. Tranquilo, talvez não. Então, bem, como a aula tá acabando, eu não vou te pedir para fazer uma conta, mas eu vou pedir para uma tarefinha para a próxima semana, tá bom? Já que a gente só vai ter aula agora segunda. Então, deixa eu colocar a tarefinha aqui, vou escrever para você. E você vai ter que fazer uma continha. Não, melhor, vou pegar uma do livro aqui. Aqui no livro às vezes tem algumas coisas meio difíceis, né? Mas vamos lá. A tarefinha para a próxima semana vai ser fazer essa aqui, olha só. Peraí. A gente tem uma aproximação linear bonitinha aqui. Poxa, não tem uma aproximação linear bonitinha. Vai ficar. Eu vou ter que bolar um pra ti mesmo, tá? Já te mando lá no WhatsApp, tá bom? Tá bom. Uma tarefinha. Beleza. Tchau, valeu. Até semana que vem.
Tchau, tchau.